Muito bem, então. Fala, pessoal do primeiro ano do ensino médio da Escola 15, tudo bem? Aqui é a professora Cíntia. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje a professora vai explicar uma matéria nova, né, que é o roteiro 19/20, que fala sobre função exponencial. Vocês viram até agora, tá? Vocês viram função de primeiro grau, função de segundo grau. E agora vai para a função exponencial. Depois vocês vão estudar logaritmo. Ok? Então esse vai ser o segmento. Hoje nós vamos falar de função exponencial. Se você tem dúvidas nas funções anteriores, que é de primeiro grau e de segundo grau, sugiro que dá uma busca aqui no canal. Tem vídeo sobre isso, tem vídeo de eu respondendo a apostila, enfim, tem vídeo no canal falando a respeito das duas funções, tá? Se tiver dúvida nesses dois assuntos também, não deixa de me perguntar. O importante é vocês não deixarem de aprender, ok? Ah, tô com dúvida, não entendi nada, a professora explica de novo. Enfim, o importante é vocês não deixarem de aprender. Beleza, então vamos lá. A função exponencial, ela é uma coisa bem simples. Não é tão complicado. Vamos falar da diferença dela para as anteriores. A função de primeiro grau, que vocês já viram, né? Ela é o quê? Ela é uma reta. Vocês já viram que ela tem apenas o x e mais algum número, e o gráfico dela é uma reta, tá? Beleza, essa é de primeiro grau. A função de segundo grau já é uma parábola. Como assim, professora? Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Olha só. A de segundo grau, ela é dessa forma. Ela tem aqui o x ao quadrado. Presta atenção nisso aqui, porque é isso que vai mudar de uma função para outra. Ela tem o x ao quadrado mais um número com a letra mais um número sem letra. Ela é muito parecida com a equação de segundo grau. Beleza. Aí nós temos aqui o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, ele é exatamente assim, ó. Aqui nós temos o eixo x e aqui o eixo y. E o gráfico dela é uma parábola. Beleza? Aqui nós temos as duas raízes, tá? Enfim. Essa é a função de segundo grau. Ah, uma curiosidade para você que estudou esse tema lá no nono ano também, lembra que vocês calculavam a equação de segundo grau com o delta, o Bhaskara, tá? A professora lá no nono ano falou para vocês, aqui nós temos as raízes da equação. A professora falou isso lá para vocês, aqui é a raiz da função. Mas o conceito é o mesmo, tá? Não muda muita coisa. São bem parecidas mesmo. Enfim. Mas por que raiz? Porque você pensa assim, professora, raiz é uma coisa que me faz lembrar de árvore, né? Muito bem. Árvore é uma coisa que está presa ao chão. É uma coisa que está, né, presa à terra. É algo que prende a planta ali. Então, esses dois pontos que vocês estão vendo é como uma raiz de uma árvore. Ela prende a parábola ali. Então, se você for fazer uma construção que tenha uma curvatura subterrânea, né, no caso aqui da parábola, ó, se eu vou fazer uma construção, um monumento de arquitetura, que seja, que tenha que ter essa pequena profundidade aqui, ó, esse pequeno espaço subterrâneo, eu preciso encontrar as raízes dessa curva.
É ela que vai me determinar aonde que a curva, que ponto que essa curva vai estar presa ao chão, tá? Então é para isso que serve. A gente usa para isso. Tem outras formas de usar? Tem também outras formas de usar, tá? Mas o conceito da palavra raiz nesse caso veio desse princípio básico, beleza? Se você quiser saber aonde que isso se aplica, você pode pegar o ovo da sua casa, o formato dele. Você pode pegar o túnel, enfim. Na verdade, o túnel e o ovo, o nome dessa curva é catenária. Mas vocês só vão aprender a diferenciar isso na faculdade. Porém, entendam que essa curva, ela precisa das raízes para te mostrar em que ponto que ela vai ficar fixa, né, na construção que você for fazer. Se você for trabalhar com uma construção que tenha que ter sapata, ou professora, nossa, o que é sapata? Sapata é quando uma casa está construída em um brejo, que isso é uma coisa que em Campo Limpo aqui tem de monte, e ela, para não ceder, ela precisa ser amarrada em ferro. Então, o cara que trabalha com construção de sapata, ele também mexe com isso, dependendo do terreno que ele for usar. Às vezes ele mexe, o pedreiro faz a obra, mexe com isso e não sabe que está fazendo uma equação, função de segundo grau. Tá bom? Enfim, essa é uma das aplicações práticas. Tem na economia, tem tudo. Beleza? Espero que é uma curiosidade apenas que eu achei interessante trazer para vocês. Agora vamos entender a diferença dessas duas para a função exponencial. A função exponencial, ela é dessa forma aqui, ó. Vamos lá. A função exponencial, eu vou fazer sombra aqui rapidinho só para escrever, tá? A função exponencial, ela é muito parecida com a equação de segundo grau, mas o que muda? Na função de segundo grau, perdão, o x é a base, né? Ele está embaixo, e o 2 é o expoente, é o que está flutuando. Na exponencial isso muda, tá? Na exponencial nós temos aqui, ó, o seguinte. Vou colocar aqui, ó, vou usar o mesmo x ao quadrado, mas vou colocar ele na exponencial. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a x. Tá vendo? Viu a diferença? Então, na função de segundo grau, o x é a base, está embaixo. E o expoente, o número 2, está em cima. Na exponencial, o número está embaixo e a letra está em cima. É isso que muda de uma função para outra, na parte escrita. O gráfico também muda. Na função exponencial, o gráfico fica dessa forma aqui, ó. Vamos supor que ele é positivo, crescente, tá? Ele fica dessa forma aqui, ó. Beleza? Olha lá. Aqui nós temos o eixo X e aqui em cima o Y. Percebam que uma coisa muito importante, ó. Só vou arrumar aqui o traço do X, ó. Tá? Ficou muito estranho. Percebam uma coisa muito importante aqui na curvatura da exponencial. É que essa curva, ela nunca zera. Ou seja, ela não encosta ali na origem, nunca, nunca, nunca. Ela nunca vai encostar aqui. E um grande exemplo disso é o próprio roteiro que a Pro fez para vocês. Quer ver? Aqui no roteiro de vocês tem um exemplo. Eu falei aqui do consumo do cigarro, do tabaco. E o tempo que demora para a nicotina sair do organismo. Olha só, a Pro colocou uma tabela aqui. Perdão. Olha só. Então, olha lá. Se eu consumir um cigarro,
Depois de nenhuma hora de fumo, não passou nem um minuto sequer, porque eu acabei de consumir um cigarro, eu fico com 1 miligrama de nicotina no organismo, tá? E a representação aqui de forma na potência é 1 sobre 2 elevado a 0. O mesmo cigarro, depois de 2 horas, o consumo cai pela metade, então vira 0,50 miligramas. O mesmo cigarro, depois de 4 horas, o consumo cai pela metade novamente, então dá 0,25. Depois, se cair pela metade novamente, você vai pegar a metade de 25. Ou seja, aí vai dar um número aproximado de 12,5, então aqui fica 0,12. E assim vai. Ele não zera. Tá vendo? Que virou aqui, ó, eu fui dividindo pela metade, e aqui ele foi se aproximando de zero, mas não zerou, não deu zero. É isso. A função exponencial, ela não encosta no zero. Ela sempre vai chegar muito perto, mas não vai encostar. Se você for dividindo, vai chegar um momento, nesse caso aqui do exercício, que o número vai ser assim, 0,00000000001, mas não vai zerar. Tá? Então essa curva nunca vai encostar no ponto zero. Ok? No ponto de origem. Ela sempre vai chegar perto. Aí, olha só, eu coloquei o gráfico aqui no roteiro de vocês da tabela acima. Tá? Coloquei o gráficozinho aí. E no próprio exercício aqui em cima, ele fala dessa relação. Que se você consumir um cigarro hoje, agora, nesse momento, o seu organismo vai ficar lá com a nicotina. Daqui a 2 horas ele ainda vai estar com metade da nicotina que você consumiu do seu cigarro. Daqui a 4 horas, metade da metade, mas a nicotina ainda vai estar no seu organismo. Daqui a 6 horas, metade da metade da metade, mas ainda vai ter. Ou seja, não sai. Não sai. Vamos considerar assim que arredondando, né? Para zerar, fazer esse arredondamento, zerar totalmente o consumo de nicotina no organismo, a gente precisaria de, se a cada 6 horas fica 0,06, a gente precisaria aí de um dia e meio ou 2 dias para ter certeza que saiu mesmo no organismo. Beleza? A nicotina. Eu falei da nicotina, eu não falei das outras substâncias que estão no cigarro. E isso eu falei do cigarro comum. Não é o cigarro, não é o narguile e também não é outras coisas que se fuma, né? Não é, tá? É o cigarro comum. E aqui no próprio cigarro comum, vocês podem ver que a Pro usou ela pegou uma imagem do livro didático e ela mostra aqui as substâncias que vêm no cigarro, tá? É uma questão educativa também e é uma questão que trabalha com função exponencial. Para sair a nicotina do organismo, demora de um dia e meio a 2 dias para sair do organismo a nicotina, não o resto, tá? Então, isso que é uma função exponencial, a base e o expoente. Essa é a parte básica, mas é um resumo bem, sabe? Eu coloquei só a prática, não coloquei o conceito, só para vocês entenderem o que é uma função exponencial. Como que eu faço o gráfico disso? Como que eu faço esse gráfico com essa função aqui, professora? Não tem segredo, é substituição, galera, não tem segredo. Olha só, vou pegar aqui, ó, a mesma função que a Pro usou ali, eu vou colocar ela aqui em cima e fazer o gráfico dela. Vou pegar essa mesma função aqui e fazer o gráfico dela. Beleza. Fazendo o gráfico dela, o que nós temos? Olha só. Vou fazer a tabela, igual eu sempre faço, né?
como eu falei para vocês. Vou colocar aqui, ó, 0, 1 e 2, tá? Para trabalhar com função exponencial, vocês precisam recordar algumas coisinhas de potência, beleza? Mas, enfim, isso é um roteiro passado. E potência, as regras estão todas no roteiro 19, beleza? E no roteiro 18. 18, 19 fala de potência. Ok, então aqui no lugar do x eu vou colocar o 0. Ó. 0 é igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Sempre, todo número elevado a 0 é 1. Regra. Aqui, no lugar do x, eu vou colocar 1. Olha lá, então fica 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. No lugar do x, eu vou colocar 2. Então fica 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes o 2, ó. 1, 2. Ele fez ali mesmo. 2 vezes 2 dá 4. Para quem tem dificuldade de entender por que todo número elevado a 0 é 1, é simples. Nós temos uma regra de potência básica, que é o seguinte. Se eu tenho um número, uma elevação, né, dividido por ele mesmo, ó, dividido, o que acontece? Potência dividida por potência. O que eu faço? Eu subtraio o expoente. Olha só, aqui nós temos a base, que é o número que está embaixo, e o número que está flutuando ali em cima é o expoente. Então, na propriedade da divisão das potências, nós temos que a base aqui na divisão ela se mantém e eu subtraio o expoente. Beleza? Aí, 1 menos 1 dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Por quê? Porque olha só, aqui 2 elevado a 1 2 elevado a 1 é 2, certo? E 2 elevado a 1 aqui também é 2. 2 dividido por 2, 1. Ah, professora, não entendi. Que eu acho que vai ter muita gente falando isso. Tá bom, vou usar outro exemplo. Para vocês entenderem. Opa! Quase que a lousa me abandona aqui. Ó, vamos lá. Se eu tenho a seguinte situação. 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Vamos supor que eu não sei regra de potência, nada. Só sei que 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes o 2, que dá 4. 2 elevado a 2 dá 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 sobre 2 elevado a 2, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Beleza. Agora, ó, aqui é sem saber a regra de potência. E aqui é sabendo da regra da potência. Olha só. 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Bases iguais na divisão. Nós subtraímos o expoente. Base é o número que está embaixo. Expoente é quem está flutuando. 2 tira 2 dá 0, ó. Todo número elevado a 0 é 1. Beleza, bateu aqui o resultado, ó lá. É a mesma coisa. Espero que vocês tenham entendido agora por que todo número elevado a 0 é 1, tá? Beleza. Se você tem dificuldade nisso aqui, volta lá nas aulas anteriores do nosso roteiro, estuda as propriedades da potência. Estão lá, ok? Tá tudo lá. E se você ainda manter a sua dificuldade, se você quiser que eu grave uma aula só sobre potência aqui no canal para te ajudar nesse conceito, fala comigo pelo WhatsApp, que meus alunos, né, do 15, ou se você não é meu aluno e quer que eu fale também, comenta aqui embaixo que a pessoa não consigo, não entendi a potência, faz uma aula sobre potência. Eu faço uma aula só sobre potência, tá? Beleza. Vamos montar o gráfico isso aqui? Vamos pôr no gráfico essas informações? Beleza, ó. O X é a minha parte horizontal e o Y a vertical.
Quando o meu x foi 0, o meu y foi 1. Quando o meu x foi 1, o meu y foi 2. Quando o meu x foi 2, o meu y foi 4. Então, ó, quando foi 0, deu 1. Quando foi 1, a minha conta deu 2. Quando foi 2, a minha conta deu 4. Então, aqui está... Aqui, opa. O gráfico da Pro não ficou tão bom, mas aqui está o gráfico da minha... Aqui está o gráfico da minha função exponencial. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, chama a professora para conversar, que a professora vai explicar, beleza? Se você não é meu aluno, está com dúvida ou quer ter acesso a esse roteiro, essas atividades, comenta aí embaixo que a professora coloca depois em PDF para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos, boas aulas. Estamos numa pandemia, se cuidem. Só estou sem máscara porque estou na minha casa com o uniforme, ó. Viu meu uniforme? Eu fiz o uniforme só para isso, tá? Enfim, se cuidem, a Pro tá com saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau.